Abra sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Quem for encontrando, glorifica o nome do Todo-Poderoso. Isaías 6, a partir do versículo 1. Nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Muito bom. Interessante que, começando aqui este capítulo 6, bem no início do versículo 1, a Bíblia faz questão de falar algo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Lembrando de Uzias, para uma introdução desta mensagem, em 2 Crônicas capítulo 26, no versículo 3 vai nos dizer que ele começou a reinar com 16 anos e reinou por 52 anos em Jerusalém. Segunda coisa que nós aprendemos: fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Tudo o que ele aprendeu com seu pai, ele fez. Quem é pai? Você é pai? Então veja que ele fez como aprendeu com seu pai. Temos que tomar muito cuidado, como pai, como mãe, o que temos ensinado em casa, o que temos ensinado aos nossos filhos, tudo que se trata em relação a Deus. Preste bem atenção. Eu vi uma frase que disse assim: nós crentes lemos a Bíblia, os ímpios lêem a nossa vida. Guarde isso no teu coração. Muitos que não conhecem, não leem a Bíblia, vai ler a sua vida que serve a Deus. Enquanto diz aqui no versículo 5, capítulo 26, que enquanto ele buscou a direção do Senhor, Deus lhe dava vitória, Deus lhe dava êxito. Enquanto estava na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, Deus lhe dava vitória. Olha que interessante. Segredo da vitória, segredo de ter êxito, é quando nós não deixamos de buscar o Senhor. Vamos aprender outra coisa? No versículo 6 vai dizer que ele construía as novas cidades. Ele era um homem desbravador. Além de ele ser alguém que construía, mas era um também que tinha habilidades com armamentos que não existia na época. É um homem porque Deus o conduzia e o dirigia. Mas vai nos mostrar que este homem, o nome de Uzias, ele começou bem, mas terminou mal. A questão na vida deste homem foi que nem todos estão preparados para o crescimento, porque foi o crescimento que este homem começou a deixar o coração dele se encher de orgulho. Presta atenção que eu vou dizer algo muito importante para todos nós que estamos aqui.
Provérbios diz que a vida de um crente, ele cresce como a luz que começa pela manhã, que vai crescendo dia, hora após hora. Então a nossa vida sempre está em crescimento, é para crescer. Porém, o crescimento, seja ele material, o crescimento financeiro, o crescimento profissional, vem da parte de Deus. Só que muitos não sabem lidar com esse crescimento, acabam se tornando autossuficientes e orgulhosos, porque o que fez este homem começar a perder a visão foi o quê? O orgulho. E todos que Deus enxerga alguém que está com o coração cheio de orgulho, Deus se lembra de Satanás. Vamos lá. Aonde foi o erro deste homem? Orgulho era tão grande que ele se achava melhor do que os outros, até mesmo que o sacerdote que oferecia sacrifícios, incenso no templo do Senhor. O que fez ele pecar? O que fez ele cair? Quando ele foi fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele era rei, mas não era sacerdote. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra de Davi? Davi teve chance de matar o rei Saul 2 vezes, mas ele não matou porque ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Saul já estava caído. Saul tinha voltado às práticas espíritas. Saul tinha voltado à necromancia. Saul se perdeu. E quando Davi teve a chance dentro da caverna de matá-lo, Davi fala para os seus soldados: quem sou eu para fazer justiça com as minhas mãos? Quem sou eu para fazer algo que o próprio Deus vai fazer? Por que Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Porque Davi sabia que ele era ungido, mas não era rei. Saul era as duas coisas, ungido e rei. Ele sabia que mesmo Saul estando no erro, mesmo assim ele não tinha o direito de tocar nele. Olha que coisa séria, olha que perigo. Nos tempos de hoje, muitos perderam medo. Medo não, temor, reverência, respeito, principalmente dentro da igreja. Principalmente quando se trata das coisas de Deus. Ele foi querer queimar incenso no altar porque o seu coração se encheu de orgulho. Ele pensou que por ele ter muitas vitórias, sabe aquele sentimento? Agora eu tenho um controle de tudo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei. Sabe aquelas pessoas que você vai falar da Bíblia para ele fala: eu sei, eu já sei, eu conheço. Você conhece alguém assim? Não me fale. Existem pessoas assim, mas a vida está toda fora do prumo, toda fora da presença de Deus. Por quê? Porque o coração está cheio de orgulho. Então você veja que as vitórias, não que seja errado eu ter vitória. Se eu perguntar para a igreja quem precisa de uma vitória, eu acredito que a grande maioria vai levantar a mão. Você quer uma vitória? Quem quer vencer? Você quer uma vitória de Deus? Fala assim: eu quero. Grite aí: eu quero uma vitória na minha vida. Então não deixa que esta vitória tome o lugar de Deus na sua vida. Deus, ele pode de noite para o dia, como foi da vida de José, mudar a tua vida assim, ó, rápido, em questão de horas, porque ele é Deus. Mas este homem tinha no seu coração o quê?
eu tenho tudo sob o meu controle, Deus é na minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou, só faltou ele falar, eu sou o Senhor, né? Provérbios 16, versículo 18, na tradução da Bíblia, a mensagem, uma tradução mais contemporânea, diz: primeiro vem o orgulho, depois a queda, quanto maior o ego, maior é o tombo. Maior o ego, maior o tombo. Quem chega a este nível não vai permanecer por muito tempo assim. Quando ele segurava o incensário, naquele momento, chega o sacerdote e diz para ele: o que você está fazendo? A Bíblia vai dizer que ele demonstrou raiva contra os sacerdotes. Escute, raiva. Gritou, brigou com o sacerdote. É como um pastor da igreja, bateu boca. Ele fez o que não podia ter feito. Quando ele se dignou com raiva contra o sacerdote, gente, olha o que acontece com este homem. Pum! Estoura uma lepra no meio da testa dele. E pela lei de Moisés, quem tinha lepra tinha que ficar isolado. Os 15 últimos anos do reinado de Uzias, ele ficou isolado em uma casa que construíram para ele. Uma casa. Ninguém podia mais chegar perto dele. O único que chegava perto dele, ou o próximo, era o seu filho Jotão, para buscar direção com seu pai, porque ainda ele era rei. Só que ele não podia mais sentar no trono. Então quer dizer, trono vazio, caos na terra. Trono vazio, não tinha mais rei que pudesse governar Jerusalém, porque o rei estava leproso. Agora, uma coisa eu vejo aqui interessante: a coragem desses sacerdotes barrar este rei. Esses sacerdotes, nós vamos olhar aqui para eles. A primeira coisa não era a lealdade com o povo, a primeira coisa é a lealdade que eles tinham com o Senhor. Não vou deixar isso acontecer, e contra o que é a palavra. Esta lealdade desses sacerdotes nos ensina muita coisa. Não é bater boca, não é bater de frente, mas não aceitar aquilo que vai fora do que está escrito. Esses sacerdotes nos ensinam aqui isto. Eles bateram ali e falaram assim: opa, pode parar, aqui não, você não é sacerdote. E Uzias ficou com raiva, porque não deixou ele fazer o que ele queria. Quando o pecado, principalmente do orgulho, toma conta do coração de uma pessoa, ele fica, como o apóstolo Paulo fala, com a sua mente cauterizada. Ele não consegue observar e perceber o que ele está fazendo. Para ele está normal. Tão normal que o apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios 5, 1, ele vai dizer assim: olha, como está escrito, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual no meio da igreja. Escute, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Olha, nem as pessoas do mundo praticam, e vocês crentes estão praticando aí. Soube de um homem que está aí no meio da igreja, entre vocês, que mantém relações sexuais com a sua própria madrasta. Aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sua própria madrasta, ele deita com ela, mulher do seu pai, e eles achavam normal. Tudo bem, está certo.
Então, Isaías, ele está vivendo um tempo, um momento que aonde Jerusalém está totalmente longe do Senhor. Lembrando que é interessante que às vezes muitos não sabem, Isaías tinha uma mulher, uma esposa, que era profetisa, como está em Isaías 8, versículo 3. A sua esposa também era profetisa. Olha que lindo o ministério pastoral, o ministério de profeta andar junto. Homem e mulher, esposo e marido andar juntos. Como haverá concordância se não andam juntos? Não andarão dois juntos? Amós capítulo 3, versículo 3. Irmão, quando tem concordância em casa, o céu abre. Posso ouvir amém na igreja? Diz também alguns estudiosos, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 37, que alguns morreram apedrejados e alguns cerrados ao meio. E dizem que esse cerrado ao meio, esse mártir, foi Isaías. Isaías morreu sendo cerrado ao meio, provavelmente pelo rei Senaqueribe. Porém, nós não vamos encontrar o nome de Isaías na Bíblia, nesse versículo, mas pela pesquisa que muitos fazem, como também não há muitas evidências, mas acredito que sejam ele. Isaías, ele pega um povo, que é onde Deus fala assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo Israel não tem conhecimento e meu povo não compreende. Ele está dizendo assim: o animal conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não sabe quem eu sou. Ele vai dizer que o povo ainda ofertava, ainda dizimava. Olha que Deus fala na sua oferta no versículo 13 do capítulo 1, que adianta trazer essas ofertas inúteis, o incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, sua lua nova, os sábados, os seus jejuns, ou seja, dizimavam, ofertavam, jejuavam, falavam que eram do Senhor, mas Deus está dizendo assim: isso não passa de mentira, não passa de uma mentira, vocês são mentirosos. Deus olhando para aquele povo, e Deus disse: não há nada que eu odeie tanto como a religião fingida. É Bíblia, isso não é invenção minha. Isaías 1,13. Religião fingida: sou perante os outros sou crente, mas dentro de casa eu não sou. Dentro da igreja sou crente, no meu trabalho dou mau testemunho. Dentro da igreja eu dou paz do Senhor para os amigos, mas lá fora eu sou o pior. Veja que Deus aqui está mostrando: para de ser fingido. Eu quero um povo verdadeiro que me ama. Eu estou aqui fazendo essa introdução para que todos que não participaram da manhã entendam que por que depois da morte de Uzias Deus foi falar com ele. Então quer dizer que também Uzias era impedimento. Então veja o orgulho, teimosia, quantas coisas impedem de você ver Deus na tua vida. Olha que Deus fala em Isaías 5,2. Deus abençoador, um Deus que abre as janelas do céu. Ele fala: ele cavou terra, tirou as pedras, plantou na sua vinha as melhores mudas de uva. No meio da vinha construiu uma torre para o vigia, fez um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas e azedas. Deus está dizendo assim: olha, eu fiz de tudo na tua vida para que você desse uvas boas ou bons frutos, mas não foi o que aconteceu. Exemplo,
quanto mais Deus nos abençoa, Ele quer que eu e você melhore. Não é que Ele dá a bênção para mim e para você para que sejamos melhor, mas quanto mais Ele nos abençoa, nós temos que ser melhores. E isso não é o que acontece com alguns, e não era o que estava acontecendo com Israel. Deus está dizendo assim: eu fiz tanta coisa por vocês, eu dei tanta bênção para vocês, para que vocês dessem frutos bons, mas olha que coisa horrível que está a vida de vocês. Em vez de produzir uva boa, está produzindo uva amarga, azeda, sem condição de consumo. Está terrível. E nós vamos ver aqui que quando começa, Ele pega um povo que estava caminhando passos largos para a destruição e para a perdição, mas Deus, Ele ama a gente. Este é o amor de Deus. Quantas pessoas estão passos largos, caminhando para a perdição, para o final, Deus entra na história. E Deus vai entrar nesse momento logo depois da morte do rei Uzias, porque enquanto o rei Uzias estava vivo, Deus não estava ali como falando com eles. Silêncio. Mas Deus estava abençoando. Deus estava fazendo algo pela vida deles. Só que aquele povo não retribuía o Senhor, não honrava a Deus. Toma cuidado. Vamos tomar cuidado. Deus pode mudar a tua vida, como disse ali agora há pouco, de uma forma extraordinária. Enquanto estamos na batalha, na guerra, na peleja, muitos oram, muitos jejuam, muitos não perdem culto, mas quando Deus coloca aqui, não é muitos que permanecem deste jeito, acabam se perdendo com a bênção. Irmão, por que você não está indo no culto? É porque agora eu estou muito atarefado. Mas por que você está atarefado? Você está atarefado porque Deus abençoou você, porque Deus mudou a tua história. Você entrou na igreja sem nada, sua vida destruída, e hoje Deus mudou, deu uma virada. E agora Deus, esperando nessa virada que Ele deu na sua vida, você melhorasse, você fosse mais dEle, servisse mais a Ele, se entregasse mais a Ele. Nós temos que tomar cuidado, não na hora da peleja, é na hora da vitória. Ninguém aprende em dia de festa. Nós aprendemos, amadurecemos na guerra, é na batalha. É na batalha que nós aprendemos a orar mais, é na batalha que nós lemos mais a Bíblia. Aí quando Deus Ele vai cumprir a palavra dele, como diz o pastor Leone, com uma linda pregação de ontem, ele disse que a palavra do Senhor já tem um alvo para cada um, ela não volta vazia. Escute, aqui vai dizer que depois da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um trono, um sublime trono. Na terra, o trono estava vazio, no céu, ainda tinha alguém sentado no trono. Deus não estava em posição de lançar juízo. Se tivesse de pé, era juízo que viria sobre a terra. Mas como estava sentado, Deus está dizendo assim: aí embaixo está um caos, está tudo descontrolado, mas eu estou dizendo que ainda está sobre o meu controle. Eu não sei como que você tem enxergado a tua vida, o que está vivendo, mas Deus trouxe você aqui esta noite para dizer: seja o que você está vivendo, não sei para onde ir, está uma bagunça, Deus está dizendo, mas eu ainda continuo no controle da sua vida. Aleluia!
Eu vivo, está dizendo assim, que viu o Senhor sentado sobre um trono, e diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Fala assim comigo: as abas das suas vestes enchiam o templo. Você sabe o que é abas das vestes do Senhor? É a ponta das suas vestes. Era o suficiente para inundar aquele lugar, somente a pontinha. Agora, por que Deus faz questão, Isaías, escrever e registrar isto? Porque nos tempos bíblicos, os reis da época, eles usavam vestes reais longas, bem longas. Quanto mais longa, mais chamava atenção. Mas Deus está dizendo assim: para o rei ser notado, tem que usar vestes longas, e mesmo assim não enche o lugar. Mas olha, eu sou rei dos reis, senhor dos senhores. Somente com a pontinha da minha veste eu inundo uma casa, eu inundo um templo, eu inundo uma igreja, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: olha quem eu sou. Aleluia. Quem está aqui comigo, por favor? Olha Deus dizendo: olha quem eu sou. Você fica olhando para reis, para homens. Deus está dizendo assim: olha eu quem eu sou maior do que tudo isso. Eu sou maior do que o homem na terra. O mais poderoso não é mais poderoso do que eu. Aleluia. Podemos imaginar esta cena, este cenário de Isaías aqui estava vendo, e ele vai ver serafins ou seres de fogo. Quem sabe um dia, em uma ceia, eu venho pregar aqui sobre anjos, querubins e serafins, para você entender o que é cada um. Mas vamos deixar isso para outra hora. Mas você veja que, quando se fala de serafim, nós temos que lembrar também de alguém que era um querubim da guarda do monte de Deus, não do jardim, mas do monte, que andava sobre as pedras afogueadas. Alguns falam brilhantes, alguns falam pedras de fogo, e somente quem chegava a estas pedras era Lúcifer. Lúcifer, que depois de ser jogado, precipitado, como Jesus disse, vi Satanás cair como um raio. Me perguntaram uma vez, como que é a queda do crente? Eu faço uma outra pergunta: como foi a queda do diabo? Então, quando ele foi julgado, ele perdeu este nome, Lúcifer, estrela da manhã. Ele passou a ser chamado Satanás, enganador, usurpador. Agora nós vamos ver que quando ainda era Lúcifer, nós vamos ver que Ezequiel 28:12 fala que ele era um aferidor de medida. Tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Olha quem era ele. Um aferidor significa aquele que afere um instrumento. Ele não usava um instrumento para aferir, porque ele era o próprio instrumento de aferição. Sabe por que muitas pessoas que são músicos, são cantores, são ministros, acabam não permanecendo no altar? Está aqui o causador de fazer muitos homens e mulheres cheios de talentos musical, que Deus deu talento para ele, acabam desistindo, porque existe alguém que não quer que você suba no altar mais, porque ele fazia parte disto. Porque quando ele foi lançado em terra, a Bíblia vai dizer que foi lançado com seus tambores, com seus símbolos, ou seja, os instrumentos que ele tinha, Deus lançou junto com ele. Então nós temos dois tipos de música. Nós temos a secular, mas nós temos aquelas que se falam de adoração a Deus. Qual é o tipo de louvor que entra na tua casa? E eu escuto louvor
que realmente eu entendo que foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Na minha casa, no meu carro, não entra de forma alguma, não por ser crente, ser pastor não, mas porque eu me converti. Os meus ouvidos não aguentam ouvir música secular, essas músicas horríveis, essas músicas que falam de morte, essas músicas que falam de doença, depressão. Não. Quando eu coloco louvor em casa, porque praticamente televisão a gente nem liga em casa, não porque nós somos crentes, não, porque não paramos em casa. E quando paramos um pouco, nós colocamos um louvor. Os bichos em casa dormem tudo por causa do louvor. O meu neto, quer dizer, bisneto, estava assistindo o culto de jovens, estava lá o pessoal da geração cantando. Ele ficava parado na televisão assim, vidrado, porque ele estava ouvindo o que? Louvor. Então sabe por que muitas vezes nós estamos vendo grandes homens e mulheres de Deus que um dia estavam no altar desistindo? É por causa de Satanás, que não quer que você adore mais, porque é o que mais ele fazia. Ele queria ser mais alto do que Deus, mas ele não conseguiu ser mais alto que Deus. Ele era o sinete da perfeição. Sinete da perfeição. Interessante. Sinete significa assinatura, brasão, marca, alguma coisa criada. Ele foi criado pelo Senhor para o adorá-lo. É interessante que na Bíblia, eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu vi que uma única tradução chamada Almeida Corrigida e Fiel, em Isaías 14, versículo 12, fala: como caíste do céu, ó Lúcifer. Fala Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Na tradução normal é estrela da manhã. Na ACF chama Lúcifer. Então, e essa estrela da manhã significa, tem como nome Rei Léo, que significa o nome Lúcifer. Só que hoje ele não é mais, porque ele perdeu. Quando ele olha para você, ele olha para mim, a raiva que ele tem é o que ele queria ser. Ele queria ser semelhante a Deus, só que ele não conseguiu. Aí em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele olha para você, ele olha para mim, ele fala assim: eu queria ser igual a você, mas eu não posso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que muitas vezes você fala assim: meu Deus, às vezes eu sofro ataque, às vezes vem uma perseguição. Levante a tua mão e fala: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você está aí? Olha para o teu irmão e fala assim: você está aí? Ou a mensagem está mexendo muito com você? Quem está entendendo? Depois ele fala que serafins estavam, seres de fogo, que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto. Não, a glória que tem que aparecer é tua. Até mesmo uma época, há muitos anos atrás, saiu uma doutrina, uma visão, adoradores sem face. Era um tal de gente cantar de costa para a igreja. E eu perguntei: por que tu canta de costa para a igreja? Ele falou assim: eu sou um adorador sem face. Eu falei: para com isso. Da onde se tirou esse negócio? Aí depois veio a unção do leão, um urso. Eu falei: para com isto. Deus não quer que você fique andando pela igreja que nem um leão. Uau! Que negócio é esse? Não preciso disso para fazer demonstração do poder.
O que tem sobre mim é uma unção, que foi liberada, que está no capítulo de 1 João 2. Escute isto. 2 asas cobriam os pés, e 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, de novo, é o Senhor dos exércitos. Veja, quando Isaías está tendo esta visão, ele vê esses anjos, esses serafins. Primeiro ele tem a visão, as suas abas enchendo o templo. Diz que Martim Lutero, quando falou sobre este momento, esse clamor, santo, 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 ele estava vendo a Trindade. Para um hebreu, quando se fala 3 vezes a mesma coisa em uma oração, é expressão máxima. Quando eles falam santo, 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 tu és a expressão máxima, não tem ninguém maior do que tu. E eles começavam a adorar. Você não veja que eles cantaram o louvor, o terceiro louvor, sim? Qual é a canção que não envelhece no céu? Qual é a canção que nós vamos ter no céu? Se você ver que quando João, ele foi arrebatado, ele viu no céu uma multidão em voz alta, tocando harpas e cantando em voz alta ao Senhor, e diziam: imagine só você agora, o coral celestial que está no céu. Não é uma tristeza, não é um lugar de gente assim, não é um lugar de gente, eu estou morrendo. É um lugar de alegria, é um lugar de barulho, é um lugar de exaltação, é um lugar de multidão de crente, e mais anjo, olhando para o Senhor que está sentado no trono e dizendo. E um dia eu e você vamos para lá, vamos ver o Senhor face a face. E a primeira coisa que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 5, eu vi alguém como um cordeiro ferido. A primeira coisa que nós vamos ver é as feridas da cruz do Calvário. E quando chegarmos diante do Senhor, nós com o coral celestial vamos cantar juntos. Meu Deus, que presença é essa, Jesus? É interessante quanto os anjos ele cantam santo, santo, santo. O profeta entende o que eles estão falando. Eles estão usando uma linguagem que o profeta entende. Então as coisas de Deus não causam confusão. Quando Deus, eu vou voar aqui nesse lugar. Quando Deus chega e fala com você, Ele fala numa linguagem que você entende. Amado e amada irmã, preste bem atenção. Pode ser que esta noite na sua casa, o santo, santo, santo te acorde e vai falar ao teu ouvido coisas que só você vai entender. É um capítulo muito rico. É interessante que quando eles clamavam santo, 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 e diz que toda a terra estava cheia do quê? Vamos falar de novo. Toda a terra estava cheia da sua glória. Isaías, ele enxerga o quê? Caos, destruição, povo caminhando para a perdição. E Deus está dizendo: Isaías, enquanto você vê que parece que tudo está acabado, é o fim, eu estou dizendo que eu estou vendo a minha glória. Você entrou aqui hoje dizendo: minha vida parece que está toda destruída, está caminhando para o final. Aí Deus está dizendo para você assim: não senhor, não senhora, meu filho. Enquanto você pensa que está acabado, eu estou dizendo para você: eu já estou vendo a minha glória entrando dentro da sua casa.
Eu já estou vendo a minha glória entrando no meio da sua família. Apóstolo, eu estou vendo o meu casamento caminhando para o fim. Eu estou vendo o meu casamento indo embora. Aí o Senhor diz para você que hoje, na redenção plena, no culto hoje de ceia, diz: meu filho, minha filha, o teu casamento não está indo para a perdição, porque eu já estou vendo a minha glória entrando dentro do seu casamento. Apóstolo, eu estou vendo o meu filho cada dia mais se perdendo com a amizade. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se não, você vai ver a minha glória na vida do seu filho, você vai ver a minha glória na vida da sua filha. Quem está comigo, já começa a levantar a mão e te dizer: já estou vendo a glória de Deus na minha vida. Veja que a visão do Senhor é diferente como nós enxergamos. Enquanto eu e você enxergamos tudo um caos, fora do controle, Deus está dizendo: não, 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 parece que vai acabar, mas não vai não. Estou chegando aí, vou ver a minha glória neste negócio. E ele vai dizer que quando eles clamavam, vou falar de novo, imagine só, que coisa, terra pura, coisa para voar, coisa para começar a entrar no manto. Você vê serafim voando, e eles olhavam um para o outro e diziam, um falava, você fala e eu falo, vem cá. Imagina 3 serafins olhando um perto do outro e se olhando um para o outro. Você vai repetir, eu vou falar uma vez, você vai falar uma vez, você vai falar uma vez. Vem cá, deixa a câmera aí. Eles olhavam um para o outro e voavam ao redor do trono todo-poderoso e diziam: Santo, 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 meu Deus. Olha para o teu irmão, para 3 irmãos, e faz a mesma coisa e diz: Santo. Você fala uma, ele fala outra, ele fala outra. Vamos tentar, vamos lá, pega 3 pessoas e fale. Que presença é essa? Uou! E quando eles clamavam, vai dizer, e eu já estou chegando ao fim, que as bases do limiar se moveram da voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imagine você dizendo, daqui a pouco começa a entrar do nada uma nuvem enorme, começa a cobrir este lugar. Os umbrais das portas começam a tremer, tremer, tremer. Começa a tremer, sacudir. Aquele templo que Isaías não entrava fazia tempo. E quando ele entra, aquele lugar começa a tremer, 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 tremer. Somente com um clamor: Santo, Santo, Santo. E quando nós começamos a lembrar em Atos capítulo 16, quando os anjos clamavam Santo, 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 os umbrais tremiam. Mas quando Paulo e Silas cantavam e oravam, aqueles umbrais não tremiam, não tremiam, as portas todas caíram. Então abra sua boca e começa a dar glória, que toda porta vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Não vai ter porta fechada na tua vida. Grite: Santo, Santo, Santo. Não tem o que orar, cante: Santo, Santo, Santo. Labaseve kamanei kanabasu de conta chevia. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, lábios, puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Então o serafim voou para mim, na mão uma brasa viva, que tiraram o altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem sabe muda hoje o teu pensamento, e você entende quem você é dentro da igreja. Você não é mais um, você não é somente um frequentador de culto. Deus está querendo algo mais de mim, de você. Mas o mais interessante, que Isaías, ele consegue dizer quem ele era, quem ele estava sendo, o que tinha de errado na vida dele, é quando ele diz: eu vi o Senhor. Logo que ele viu a glória de Deus, ele disse: chega, eu não posso ser mais assim, eu tenho que mudar, eu não posso mais falar isto. Aí quando ele disse: chega, minha boca está suja. E a Bíblia fala em Mateus 12:34, Jesus fala: raça de víboras, a boca fala o que está cheio o coração. Só que o anjo não mandou uma chama de fogo. O anjo foi lá no altar, Bispo Bruno, ele não pegou a brasa com a mão, no altar ele tirou com uma tenaz, mas para trazer para o profeta ele trouxe na mão. Ele não trouxe para o profeta uma chama de fogo, ele trouxe para um profeta uma brasa. Por que brasa? Porque brasa, ela trata dentro e fora. Se você botar uma carne no fogo, jogar no fogo, ela vai queimar inteira e vai estragar. Mas brasa não, ela cozinha por dentro e por fora. Então veja, os lábios de Isaías não estavam só os lábios impuros. Se o lábio estava impuro, é porque o seu coração estava impuro. Por isso o anjo foi e colocou uma brasa na boca dele e disse: a partir de hoje as tuas iniquidades estão sendo retiradas, tudo que estava na tua vida de ruim está sendo tirado. Por quê? Porque você viu a glória de Deus. Preste bem atenção, quando uma pessoa ela chega a este nível, é porque ela realmente, ela teve um encontro de fato com Deus. Ela entende que ela não é mais deste mundo, ela é do mundo vindouro. Ela não é cidadão da terra, mas ela é cidadão dos céus. Ela sabe que a sua morada não é eterna na terra, a sua morada está sendo preparada no céu, porque Jesus disse: ei, eu vou para o Pai, deixo com vocês o Consolador, que significa igual. Já deixa alguém que é igual a eu para cuidar de você até a consumação dos séculos. Mas o teu lugar no céu já está garantido por mim. Eu já estou guardando para você, que eu e você juntos vamos passear por ruas de ouro, vamos ter um momento que somente será eterno. Aleluia. E aqui nós estamos vendo Isaías dizendo: Senhor, quanto tempo eu perdi da minha vida com bobeira, com besteira, falando coisas que não devia. Agora eu vi a tua glória, eu vi o Senhor. Meu Deus, eu sou um pecador, meu Deus, eu estou com a minha vida errada, mas Senhor, o que eu faço para mudar? Então veio o serafim voando e trouxe e colocou aquela brasa. E o Senhor faz uma pergunta: quem há de vir por nós? Quem vou enviar? Para quem eu vou enviar para cuidar daqueles que estão em fora, jogados pela sociedade, que são dependentes químicos? O casal disse: envia-me. Sou eu. A bispa Amélia sozinha um dia disse isso, vendo seu filho perdido na química. Lá atrás, no ano de 2000 para lá, ela disse: envia-me, Senhor. Enquanto eu cuido dos céus, o Senhor está cuidando dos meus. E aí está aqui o resultado. Quantas vezes o Senhor te chamou para algo na igreja e você disse: não é tempo, não é hora, não preciso, eu não tenho tempo. Mas o Senhor está dizendo: quem eu vou enviar? Tem candidato nesta noite? Tem alguém que está disposto a dizer: envia-me, Senhor, eu quero ser usado por Ti? E por que Isaías ele entende? Porque Isaías ele foi curado. O Senhor tirou dele tudo que não prestava. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: vai esperar até quando? Até quando? Até quando vai colocar obstáculos? Eu não faço isso porque minha vida está assim.
eu não me dedico tanto, porque minha vida está desse jeito. E o Senhor não perguntou para Isaías: tua vida está boa? Está normal? Não perguntou isso. Deus só perguntou: quem vou enviar? Quem vou enviar? Quem está disposto? E alguém gritou: eis-me aqui. Porque ele viu os anjos dizendo, os serafins dizendo: santo, santo, santo. O que eu fiz aqui, essa ilustração com os meninos, é exatamente o que estava acontecendo. Um olhava para o outro e dizia: santo, é santo, santo. Não tem o que falar. Ele é santo. Ele olhou para você e para mim e disse: muitos não enxergam o que eu enxergo, muitos não veem em você o que eu vejo. Muitos olham para você e vê defeito, muitos olham para você e vê incapacidade, muitos olham para você, ou às vezes até te rejeitam. Mas não é assim que o Senhor trata, não é assim que o Senhor quer. Olha o amor de Deus aonde vai. Um povo perdido, um povo passos largos para a perdição, e Deus não desistiu. Não desistiu. Quantas vezes era para o Senhor ter desistido de você, mas Ele não desiste de ninguém. Você se distanciou, você andou de passos largos, você está longe, você está distante, você está andando por caminhos que Deus não mandou você andar. E Deus está dizendo para você: ei, eu te trouxe aqui para te dizer: será que você está me ouvindo? Chegou a hora. Eu sinto a presença dele aqui tão forte. Você pode ficar de pé.